Fala pessoal, dia 29/10, terça-feira, e hoje tem notícias, vamos às notícias. Ontem teve um vídeo especial sobre as eleições, hoje vou falar um pouquinho ainda porque tem coisas desenrolando, tem informações, logicamente que hoje o vídeo vai ficar um pouquinho longo, vou nem me acelerar muito, porque sabe como é. Lembrando, para ajudar o canal tem o link da Amazon, tanto na descrição, tanto comentário fixado, clicou, navegou, comprou qualquer coisa, ajudou o canal, muito fácil. Lula cancela a viagem para a Colômbia na próxima semana. Sim, a gente está vendo diversas... vamos dizer, cancelamentos aí do Lula depois da suposta ferimento na cabeça, que ele estava cortando as unhas no banquinho, acabou escorregando, bateu a nuca, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a viagem a Cali, na Colômbia, onde participaria da Conferência das Nações Unidas para a Biodiversidade, COP16, que acontece até 1º de novembro, sempre aquele papo, né, de ecologia, de tempo, de clima, né, que parece, muita gente acredita que o Lula se importa com isso. Não se importa, ele está preocupado com muitas coisas, tanto que ele cancela a ida ao COP29 e todos esses COPs, coisas sobre clima, tempo, natureza, ecologia, preservação do ambiente, tudo isso aí ele sabe que ele não gosta, está começando a dar sinais aí que não está afim nem de se arriscar viajando, nem de abordar esses temas. Sob pressão, Lula começa a encarar a realidade negativa de seu governo, foi o que a gente falou, após 2024, metade de 2024 para frente ia ficar bem difícil para ele, 2025 vocês nem imaginam quanto, né? E o governo prorroga até março de 2025 isenção de medicamentos importados, a questão de 60%, um imposto muito alto, ou seja, ele está fazendo uma contenção de danos, porque agora está um momento mais crítico. São viagens canceladas, problemas de aceitação pelo mundo e, com certeza, aqui no Brasil ele vai ter que dar seus pulos, porque ele sabe, como a gente até avisou aqui, 2025, se ele não der uma segurada, se ele não fizer algumas coisas para tentar, né, conter os danos, ele vai ter muitos problemas, porque Lula completa 79 anos e se torna o mais velho na presidência do Brasil. A gente conversa aqui sobre isso, sobre a questão, será que ele consegue mais 4 anos? Porque falam muito em 2026 Lula, né? Eu já estou começando a duvidar, porque a saúde dele está bem debilitada, né? Sem provas, o MP da Venezuela acusa Lula de forjar acidente para não comparecer à cúpula dos BRICS. Muita gente fala nessa questão. O procurador-geral da Venezuela diz que Lula mentiu sobre o acidente doméstico para não ir à cúpula dos BRICS. E tá aí, né? O pessoal até comenta, eu fiz um comentário no Twitter falando sobre toda essa questão, né? Sobre o PGR da Venezuela fazendo um ataque contra o Lula, que não é a primeira vez. Só que da outra vez, o próprio governo da Venezuela falou que não representa a Venezuela, que esse PGR é um pouco meio soltinho. Mas aqui o Leonardo Coutinho diz, só recomendo não acreditar em tudo. Eu também falo, cuidado, tá? O PGR está falando, pode ser uma briga real. Cuidado, vamos devagar, porque sempre é assim, né? Os caras estão brigando, mas será que é uma briga real? Bolsonaro põe em dúvida acidente doméstico de Lula com pontos na cabeça, Mandrake. Todos falando sobre essa questão. Será que é real? A gente viu aqui, eu não sou médico, tá? Então eu não sei, cicatrizou muito rápido, acredito, né? Você não vê nenhum tipo de corte, né? Eu não sei, eu não vou dar nenhum palpite, mas o que é estranho é, líder da oposição é encontrado morto na Venezuela, partido acusa regime de Maduro. E aí você vê como é a Venezuela. É uma ditadura, as pessoas acabam desaparecendo. A gente lembra do Oscar Pérez, né? Infelizmente, muita gente já esqueceu porque é assim, né? As pessoas esquecem. Ainda mais país de esquerda quem faz o correto. Sempre é jogado de lado. Tenta ser heróico num Brasil, né? Ou numa Venezuela, você com certeza vai ter a vida aí completamente destruída. E ex-presidente Evo Morales divulga vídeo de suposto atentado a tiros. E teve realmente os vidros todos furados. Evo Morales tem aí umas questões bem graves, né, relacionadas aí a abuso, né? Então, eu quero mostrar para vocês que Evo Morales, Lula, muita gente da esquerda está começando a perceber que não está ficando fácil, né? Vice-presidente do PT é preso por suspeita de abuso contra menores. Você percebe que a casa de uns caras que pareciam blindados não estão mais. A própria Maria do Rosário, né, de Justiça Eleitoral, condena por divulgação de fake news. Você no passado acharia que essa mulher não seria nunca aí, vamos dizer, condenada a alguma coisa, estão sendo, então você percebe, Lula sendo desidratado, pessoas do PT perdendo, PT perdeu bastante aí cidades, né? Perdeu pro Centrão, a gente vai falar disso, e se você vê aí que esse pessoal está começando a ter aí uma posição mais complicada, aparentemente as coisas não estão ficando tão fáceis, né? Cuba celebra a entrada no BRICS, grande esperança para países do Sul, só para falar rapidamente sobre Cuba. Por que Cuba conseguiu e Venezuela não? Eu considero a questão estratégica militar. Cuba sempre teve uma importância absoluta por estar tão próximo dos Estados Unidos, e por isso que o BRICS com certeza vai fazer alguma coisa naquela região, precisa dessa parceria que
que sempre teve, mas agora será mais fortalecido em tempos críticos de Guerra Fria 2.0. Boulos pede inelegibilidade de Tarcísio Nunes após ser associado ao PCC. Então você vê aí, o governador deu declaração sem provas, pelo que eu sei as provas estão sendo enviadas, vão ser verificadas. Boulos pede inelegibilidade de Nunes e Tarcísio após governador associado ao PCC. Tá toda essa briga. Carmen Lúcia diz que TSE dará resposta rápida à notícia crime de Boulos, né? Estão correndo para isso, ó. E vai tornar não só Tarcísio inelegível, mas também pode caçar Nunes e o vice, tá? Será que acontece? Não sei, eu duvido muito, mas vamos ficar de olho, porque Boulos recebe 72% dos votos de presidiários em São Paulo. Então a história, né, de ter um salve aí a favor dele é uma coisa que não se duvida muito, mas vamos ver aí se realmente não é usado contra o Tarcísio Nunes. Vamos só observar. Fake news impactam menos, já falando de Carmen Lúcia, mas é preciso regular redes, ela diz. Claro que os caras não vão parar com isso aí, por mais que as fake news podem sair de uma Maria do Rosário, por exemplo, né? E TSE fará pesquisa para entender motivos de alta abstenção na eleição deste ano. Por que será? Deve ser porque todos os candidatos eram muito ruins. Muita gente fala em São Paulo com uma, vamos dizer assim, uma paixão muito grande de personagem A, B ou C, como a gente sempre fala aqui. Mas, na minha opinião, nenhum era bom o suficiente. Ponto final. Nem mesmo o que era para estar lá, né, que eu sempre falo dele, o cara, eu tinha minhas dúvidas, a questão do Salles. Eu acho que o Salles era melhor, mas também o Salles não é perfeito pelo passado dele. Mas de qualquer forma, não foi nenhum dos dois. Se o Centrão conseguiu assumir, a gente vai falar sobre isso. Quase um terço dos eleitores não foi votar, a abstenção tem índice de pandemia, né? Então, em São Paulo, inclusive, foi um recorde que supera a votação de Boulos. E aí eu tenho uma discussão, não sem... Claro, sem inimizades aqui no canal, que muita gente fala assim, um Salles não ganharia, outro personagem não ganharia. Só que se essa abstenção foi tão alta, será que qualquer um que fosse para o segundo turno não venceria? Né? Eu acho que sim. Mas de qualquer forma são coisas que a gente nunca vai saber. Eu acho que eu sou, né, guiado por valores. Então eu acho que se o cara não representa valores, não devia estar lá, não deveria ser apoiado, que é o caso do Nunes. Foi, agora que se espere que tenha o melhor aí em São Paulo, mas na minha opinião, eu acho que valores é o principal. Você tem que ver até onde você pode negociar. Por exemplo, quando a gente estava aí, né, com a ameaça do Lula virar presidente, o que aconteceu infelizmente, eu acho que sim, a gente poderia sim, vamos dizer, fazer certas alianças com o Centrão. Hoje eu acho que não precisa, mas de qualquer forma, quem sou eu, né? Como o Guilherme Boulos se tornou o campeão de mentiras no segundo turno, então a Veja, né, falando do Boulos que fez aí essa batina com o Marçal, e o pessoal, né, bateu em ambos, tanto o pessoal da direita bateu no Pablo Marçal, quanto o pessoal da esquerda bateu no Boulos, tá? PSD elege o maior número de prefeitos no Brasil e também é destaque no segundo turno, e aí que a gente fala que realmente o Centrão, o Kassab foi o grande vitorioso nisso aí, né? E o PT volta a governar numa capital depois de 4 anos. A gente tá falando de Fortaleza, da questão do Leitão e André Fernandes, né, que foi por 10 mil votos, 11 mil votos, mais precisamente a diferença, né? Que loucura. PF diz que deputado usou verbas parlamentares antes de ser deputado, questão do Gustavo Gaia, né? Eu não vou entrar no mérito de discutir, né, as coisas porque eu não fui estudar a fundo, mas uma coisa é certa, foi bem suspeito isso aqui acontecer 2 dias antes praticamente das eleições, e aí você percebe algumas falhas, né? Pois é, Brasil, é isso aí, é umas coisas muito estranhas. Depois a gente pode conversar sobre isso em vídeo exclusivo. Datena não volta à Band em 2024, o retorno do apresentador para a emissora vira mistério. Cara, pro Datena, essas eleições foi a coisa mais desastrosa possível, né? Ainda mais pela questão da cadeirada. E ele aí talvez nem volte pra TV de tão ferrado que ficou a imagem dele, né? A Band fica pensando se... Mas eu acho que volta sim, vai depender da saúde dele, né? Mas, enfim, ele nunca mais, na minha opinião, vai tentar fazer alguma coisa na política. Tarcísio foi um grande aliado e também sai vencedor, afirma Ricardo Nunes, que fez aí uma entrevista pro Balanço Geral e falou assim, não, o Tarcísio é um líder de verdade. Quando você tá sozinho, ele pega na sua mão e não desiste, ele não é covarde, que não está próximo. Percebe? Direta aí, não sei pra quem, né? Mas ele fala até de 2026. Tem toda uma questão aí de 2026, né? Que aí eles falam que o Tarcísio, às vezes falam, não, pode ser o Bolsonaro. Não, mas o Tarcísio, eles não se decidem, né? Nunes sobre Tarcísio após ser reeleito em São Paulo, o líder maior que me deu a mão na hora mais difícil. E olha esse abraço aqui, olha que imagem bonita, né? Eu aposto que nem você dá um abraço tão assim carinhoso na sua mãe, ó, colocando a cabeça no peito. Coisa bonito demais, né? Olha a felicidade isso aqui.
Olha isso aqui, não é possível, né? Sem Bolsonaro, o Tarcísio é grande nome para 2026, disse Ricardo Nunes. Tudo aquilo que eu falei, né, que a gente começa a abordar, aí o pessoal fala, não, você tá criticando demais o Nunes? Não, porque você não pode falar disso? Ah, então você é Marçal? Mas a gente tá tentando fazer uma análise séria aqui, né? Como eu sempre falo, eu sou um cara mais chato que existe aqui, eu estou há 15 anos aqui, por isso que eu sou chato, eu não gosto de ninguém praticamente. Mas eu também sei analisar quem é sistema, pacas, e quem é um cara diferente, né? Então a gente fazia análise fria, mas aí o pessoal tinha uma noção, não, você está puxando para um lado ou para o outro. Vamos ser sinceros. Aliás, já cito o Ricardo Nunes como sucessor de Tarcísio em 2026. Os caras já estão pegando Tarcísio e colocando em 2026. E é aquele processo bem devagar. Sabe quando você vai tirar um adesivo de alguma coisa e vai arrancando e você não quer que tenha resíduos? É aquele descolamento suave. Às vezes falam, não, Bolsonaro 2026. Aí daqui a pouco eles, e o Tarcísio? E vão aos poucos tentando descolar, porque ninguém, né, aí do centrão gosta do Bolsonaro. E por isso que eles falam assim, como é que eles falam? Estamos nos afastando dos extremos, né? Porque Bolsonaro, para esses caras, é um cara extremista. Enfim, eu achei muitas estratégias erradas, mas vai falar, o pessoal fica bravo com você, né? Visitas caem, o pessoal começa a ficar nervoso, é cancelamento. Vídeo exclusivo vai sair, inclusive, hoje eu vou tentar, é que eu tenho tanto material nesse vídeo exclusivo, mas tanto, dessa vez foi campeão, viu? Nem sei quanto tempo vai durar o vídeo. Vitória de Nunes coloca Tarcísio cada vez mais independente de Bolsonaro, né? Aí já começa a mídia também gostando desse coro, vai levantando. A CNN, Nunes diz que recebeu mensagem de Bolsonaro após a eleição, ou seja, o cara ele tem aí praticamente 90% do eleitorado do Bolsonaro que o apoiou. Muita gente começou a fazer uma desculpa. O contorcionismo dessa galera mais assim, caçabista e valdemarista da vida é falar que o Bolsonaro não apoiou, por isso que não precisava agradecer. Imagina, você é eleito, você não iria pro segundo turno se não fosse Bolsonaro. O Nunes disse que recebeu a mensagem, ele não mandou mensagem pro Bolsonaro agradecendo. Na verdade não falou nem obrigado. O pessoal fala, não, ele agradeceu sim. Pelo amor de Deus, deixem de ser cara de pau. Mau caráter, isso é mau caratismo. Ele não falou obrigado, Bolsonaro, né? E ele recebeu a mensagem do Bolsonaro, e aí, meu, tudo bem? Aí ele falou, eu recebi mensagem do Jair Bolsonaro, da Michelle Bolsonaro, perdão por não ter respondido, mas vou responder. Tipo assim, pegou o celular, né? A Michelle Bolsonaro, legal, depois eu respondo e joga de lado. Depois de uma campanha aí, né, de toda uma eleição. Que coisa mais estranha, né? Tarcísio avisa aliados que desistiu de se filiar ao PL de Bolsonaro. Isso aqui a gente tem que confirmar, avisa aliados, vamos ver o pronunciamento dele, que é aquela coisa, é sempre brother, muito amigo, vamos pro PL, a gente vai se unir e tal, mas se ele ficar no partido, né, em outro partido, ele pode correr em 2026, né, concorrer. Vamos ver. Pressão por anistia para Bolsonaro cresce após eleições municipais, cresce só se for da parte do Bolsonaro, né, que realmente ele quer que isso aconteça, e Valdemar disse que se reunirá com Lira para discutir a anistia de Bolsonaro, fala que é diferente do pessoal do 8 do 1, tem que ser outra coisa, deu uma desculpa, gaguejou. E ele disse que o ideal é o Lira falar com o Moraes. Conversa lá com o Moraes, Lira. Será que vai adiantar? Eu acho difícil, mas vamos lá. Em Goiânia, Bolsonaro diz estar aberto a dialogar com Caiado em 2016. A direita não tem racha. E o que ele recebe? Caiado volta a atacar Bolsonaro. Foi deselegante, até desrespeitoso. Ainda diz, diferente de Bolsonaro, mostrei que sei ganhar as eleições. Olha as brigas, né? Bolsonaro perde em 8 das 11 cidades que visitou na reta final do segundo turno. E todos os ex-ministros de Bolsonaro que disputaram a eleição em 2024 perderam. Então, todos os ex-ministros perderam. E é uma situação complicada, porque o Centrão realmente tomou conta. Partidos do Centrão vão comandar 62% das prefeituras do país. E tudo isso, né? Se eu não me engano, eu fui o único canal aqui que chegou e falou para vocês: a social-democracia está voltando a galope. Depois do Tarcísio ser colocado um cara como centrista, você viu que desde o começo da sua campanha ele já começa a conversar bastante com a esquerda. Ele faz uma campanha, ele fez, na verdade, um governo que conversa com todos, e isso significa o quê? Centro, às vezes direita, mas às vezes centro-esquerda e social-democracia. E aí você percebe que as coisas vão encaminhando para esse lado, né? Muita gente fica triste, mas eu falo, melhor do que Venezuela. Eu acho que não vai avançar para Venezuela, mas tudo isso depende do quê? Do Lula, BRICS e como os Estados Unidos vai resolver isso aqui no Brasil, que está próximo às eleições, né? Instituições financeiras promovem jantar em homenagem a Toffoli, criticado por anistiar corruptos confessos, né? O trabalho está trabalhando, esse aqui trabalha. Ministro é cortejado pelo lobby privado. Porque o lobby privado também tem os seus tentáculos no Estado, toda essa questão aí, né? Enfim, mas o cara tá aí, ó. Tá trabalhando e tá recebendo homenagem, né? Chaveiros e copos térmicos, STF reserva 800 mil para fazer itens personalizados. Olha que coisa, né? Fazendo aí,
canecas, o que for, né? Imagina você tendo um copo Stanley com a foto do Flávio Dino na sua mesa, não seria sensacional? Provavelmente não vai ter, né? Vai ser uma coisa um pouco mais sutil, mas eles estão fazendo 800 mil reais aí. STF discutirá vínculo empregatício entre motoristas e aplicativos de transporte. Eu achei que tinha acabado essa novela aqui, mas pelo visto continua. Isso me preocupa, que muita gente tem a sua renda aí através de aplicativos, né? A realização da 16ª cúpula dos líderes do grupo em território russo é apontada por especialistas como a oportunidade perfeita para o governo de Putin posar para fotos ao lado de seus contrapartes e impulsionar a ideia de que não está sozinho. É sempre assim, né? O Lula não participou, mas já esteve antes, né? Aqui o Lavrov, e os caras vão se unir para enfrentar os Estados Unidos, tá? Enquanto isso, Boulos agradece Lula e deseja força a São Paulo. Luta não acaba aqui. Candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo foi recebido por apoiadores aos gritos de pisa ligeiro, né? Não sei o que significa, mas comuns em manifestações do MTST. E eu queria só, para terminar o vídeo, falar um pouco dessa questão de como é a esquerda diferente da direita, né? A direita, ela fica todo com dedos, que não pode, o Nunes fala que não é extremista, que afasta do Bolsonaro e tal. E a esquerda, ela é muito mais sincera no que ela acredita, né? Então, em nenhum momento o Boulos largou a mão do Lula. Em nenhum momento ele falou assim, não vou falar do MTST, MST, o que for, ele vai apoiar isso aí, vai até o final, né? Enquanto a direita fica se matando. É uma falta de união absoluta, né? E por isso, nem sempre, né, você vai ter aí uma vitória da direita, teve do centrão. Por quê? Pelo menos centrão, né? A esquerda, ela tem assim essa união mais forte, mas nem sempre também é uma vitória, porque se o bloco todo, como o Lula, como representante, está fazendo... Não é que está fazendo, era o plano dele fazer o que está fazendo hoje, mas o povo não aguenta mais, né? Ir no mercado e não ter dinheiro, né? A situação está difícil para todos, até para mim. Então o que eu digo? Ajude o canal como puder, tem o link da Amazon, navegue e saiba, a gente tem aí um cenário que volta ao que era o velho Brasil, tá? Então é o centrão, é a teoria das tesouras acontecendo, poderia ser diferente, mas sinceramente, muita gente tá gostando disso aí, tá achando muito bom. Eu sinceramente estou indiferente, porque é aquilo, a Black Pill eu já tenho diversas aí. Pessoal, até o próximo vídeo exclusivo, a gente se fala em breve e obrigado pelo apoio de vocês. Pessoal, dá muito like no vídeo sem eu pedir, é uma coisa fantástica, vocês são sensacionais, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.